Olá pessoal, veterano Voz Ativa, vamos aqui ao andamento das ADIs, o boletim número 5, né, porque ontem houve uma movimentação em uma delas, tá? Então eu vou fazer como sempre aqui uma contextualização, tá? Depois nós vamos ver que andamento foi esse, vamos ver se a gente já tem alguma conclusão, certo? E ao final, recados, observações, etc, como sempre, tá? Vamos lá, contextualização, tá? Para a gente relembrar aqui o que está vendo, tá? Vamos começar aqui as ADI, tá? Eu noticiei sobre elas no primeiro vídeo, tá? São duas ADI, 7092 e 7093. A 7092 ela pretende declarar a inconstitucionalidade da Lei 13954 e a 7093 da MP 2215, tá? E aí depois, conforme foi tendo andamentos nelas, eu fui fazendo vídeos de andamentos. A que andou mais foi a 7092, que tinha os prazos menores e tal, tinha uma tutela de urgência, então já fiz 4 vídeos, né, sobre isso. O primeiro vídeo, 4 vídeos estão aqui, tá? Vão estar na descrição como sempre, vão aparecer aqui nos cards, tá? Mas aqui o primeiro vídeo foi a resposta da Câmara dos Deputados, em que eles abordaram somente o vício formal, tá? Nada sobre o vício material, tá? O vício formal é aquele lance que argumentaram que ela não poderia ter alterado uma lei complementar e o estatuto seria uma lei complementar. Então ela só abordou isso, e tem o vício material que foi apontado nessa ADI, que foi a questão dos temporários, tá? A Câmara dos Deputados simplesmente não tocou no assunto. No vídeo número 2 foi a manifestação da presidência, que foi o encaminhamento de um documento da AGU, tá? Falou do vício formal, tá? Dizendo que a lei complementar, na verdade, é a 97 de 1999, e falou também do vício material, tá? E também teve uma manifestação da consultoria jurídica da MD, tá? Que é um documento grande que eu não cheguei a ler ele, mas pelo assim uma passada rápida parecia ser muito a mesma coisa, tá? O terceiro vídeo foi a resposta do Senado, tá? Que ele tratou bastante da tramitação, tá? E falou de ausência de direito adquirido ao regime jurídico, tá? E o último vídeo de atualização que eu fiz foi uma resposta da AGU, tá? Acontecendo 5/4, ele argumentou que o estatuto é uma lei ordinária e teve diversas argumentações para justificar o tratamento diferenciado dos temporários, tratamento específico para os temporários, tá? Que é o objeto que seria o vício material apontado, tá? na ação, tá? Depois disso, a ação foi para a PGR, tá? Mas ainda sem resposta da PGR. E eu estava aguardando uma resposta da PGR, e nesse ínterim veio uma atualização lá na ADI, que é o Sindmil, ele em 13/4, tá? Ele entrou com solicitou a admissão na ação na qualidade de amicus curiae, ou seja, ele participa ali colaborando com informações e tal. Inclusive já trouxe na documentação diversas argumentações. Eu não cheguei a fazer um vídeo sobre isso porque eu estava esperando a resposta da PGR. Tá? Como não veio, né, até o momento ainda não veio, então no momento oportuno a gente fala mais sobre o Sindmil. Tá? Na ADI 7093, tá? Ela pretende declarar a inconstitucionalidade da MP 2215, ela tem um prazo maior, né? Então estava demorando a vir mais, tá? Então eu estava sempre dizendo que somente tinha um recibo da presidência e tal, tem um comprovante lá, tá? Mas já que eu falei aqui do amicus curiae, o pedido de amicus curiae por parte do Sindmil para 7092, também é interessante a gente falar que houve um parecido, aqui foi por parte do IBALM, tá? Que é o Dr. Claudiolino, muita gente conhece o Dr. Claudiolino, no dia 14/3, ele fez essa solicitação de amicus curiae nessa 7093, que o objeto é a MP 2215, tá? Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E a quem se aplica o que eu vou falar nesse vídeo? Ainda a ninguém, porque vai depender das decisões, as ações estão em andamento, tá? Então não tem decisão alguma por enquanto, tá? E nosso objetivo com esse vídeo é acompanhar o andamento dessas ADIs, tá?
Vamos aqui ver o andamento, tá? O que aconteceu agora recentemente, tá? Então, só para constar aqui, em relação a 7092, tá? Cujo objeto é a Lei 13.954, ainda sem resposta da PGR, eu olhei ainda agora, tá? Conferindo agora, não tem resposta da PGR. Mas eu devo fazer um vídeo separado para falar sobre o Sindmil, porque o Sindmil ele trouxe não só o pedido para participar como amicus curiae, mas também já colocou ali algumas argumentações, tá, em favor da declaração da inconstitucionalidade. Então é bom que a gente veja isso aí, para ver o que o Sindmil está falando para a gente. Se eu não me engano, o Dr. Augusto Leitão falou sobre esse assunto no canal dele, tá? Então pode dar uma olhada lá também, que com certeza vai ter uma informação importante, tá? Agora sim nós vamos entrar aqui na alteração da 7093, tá? Primeiro eu vou tocar aqui no assunto do IBALMI, o pedido do IBALMI para participar como amicus curiae da 7093, tá? Aqui está a página da 7093, tá? Do mesmo jeito que aqui é a página da 7092, é igualzinho e tal, tem um andamento. Aí clicou aqui em peças, tá? Aí ele vai abrir a página que tem a documentação, tá? Eu sempre cito aqui o número do documento que tem as coisas, tá? Aqui na 7093, o pedido de amicus curiae por parte da IBALMI, tá? Ele está aqui, o documento. Eu também não falei sobre ele porque basicamente ele não trouxe assim argumentação nenhuma já para acrescentar desde já, tá? O IBALMI ele trouxe basicamente o pedido para participar, mas eu achei interessante isso aqui que está no item 8B, tá? Nós vamos dar uma lida aqui, tá? Basicamente isso aqui, a maior parte do documento é toda a argumentação para dizer por que o IBALMI pode e deve participar, tá? da ação, tá? Aí, pode ver que está aqui no item 8, o suposto requer-se a admissão do Instituto Brasileiro de Análise de Legislação Militar como amicus curiae, tal, com todo aquele embasamento lá. E B, que eu achei interessante, e ainda que lhe seja facultada a posterior apresentação de memoriais, bem como a realização de sustentação oral. Ou seja, o IBALMI está pedindo ao STF que deixe ele participar não só, assim, digamos, olhando, assistindo ele, mas apresentar mesmo coisas assim, oficialmente autorizado pelo STF e até fazer a sustentação oral, que eu acho muito interessante. E quem conhece o Dr. Cláudio Lino sabe da competência dele, sabe que se for autorizado, com certeza vai ser um trabalho muito bem feito, tá? Agora aqui nós vamos entrar na manifestação da presidência feita aqui na 7093, tá? Como eu falei antes, tinha um prazo maior, não tinha tutela de urgência e tal. Então foi dado um prazo maior, demorou um pouquinho, mas veio aqui a manifestação da presidência, tá? Foi uma mensagem 199, que foi publicada inclusive no Diário Oficial de hoje, tá? Tá aqui, ó, 28/2, mensagem 199 da Presidência da República para a STF para instruir a ADI 7093, tá? Aqui no Diário Oficial não tem o texto do documento que foi enviado, tá? Só tem a mensagem, tá? Mas essa mensagem, esse texto está aqui, tá? O documento todo está aqui. Mensagem 99 ao Supremo Tribunal Federal, assinado pelo Presidente da República, tá? Essa mensagem ela encaminha uma resposta que foi elaborada pela AGU, de forma semelhante ao que aconteceu na 7092. A Presidência encaminhou uma resposta que foi elaborada pela AGU, que é a AGU que é o órgão competente para isso. Então, a partir daqui nós vamos falar o que a AGU falou, certo? Então vamos lá. Ali no relatório, tá? No item 1, dos números 2 e 3, ele, só para relembrar aqui, o que foi argumentado, aquele tempo sem a deliberação e principalmente a urgência e a relevância, a falta de urgência e a falta de relevância, que é o que foi alegado na petição inicial da ação, tá? Segunda parte autora, tal. A medida provisória ficou depois de mais de 20 anos sem qualquer liberação e tal, ou seja, como se fosse um ato unilateral do Poder Executivo. O Poder Executivo legislou por conta própria. E realmente é o que aconteceu durante
esses 20 anos, tá? E sustenta aqui também que não houve os requisitos de urgência e de relevância, tá? E aí nós vamos entrar aqui, tem mais algumas informações aqui, nós vamos entrar aqui nessa parte de análise, que já é a resposta elaborada pela AGU, tá? Sobre a relevância, está no item 2.10, tá? Resumidamente, tá? Ele fala que após a emenda constitucional de 18, que é de 1998, o militar passou a ter um regime diferenciado de servidor público. Foi quando houve a separação, tá? Então, ou seja, a relevância de se dispor sobre a remuneração surgiu nesse momento, certo? Está aqui no item, então a gente vai dar aqui uma olhada no item 10. Tá? Os outros itens são informações complementares para quem quiser se aprofundar, depois pode acessar aqui e ler. Tá? O que ele diz aqui? Nesse contexto, a relevância apresenta-se na necessidade de atender o disposto do artigo 142 da Carta Magna, conforme se extrai dos trechos da exposição de motivo da medida provisória original 2131, que é o primeiro número da MP foi 2131, tá? De 2000, tá? E lá na exposição de motivo, naquela justificação que eles têm que mandar, a proposta, a hora apresentada, visa atender o disposto no artigo 142 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 18, de 5 de fevereiro de 1998, que confere tratamento próprio aos membros das Forças Armadas, denominada a partir de então militares. Não passou a não ser mais servidor público, era servidor público civil e servidor público militar, passou a ser servidor público federal e militar, certo? E o texto constitucional determina ainda tal. Certo? Então essa aqui que é a argumentação para que haja a relevância para a matéria, certo? E a urgência está no item seguinte, 11, ele diz que com a AEC 18 promulgada, havia uma necessidade da norma específica acerca da reestruturação remuneratória dos militares, porque já fazia, em 2000, já fazia 2 anos que houve a emenda constitucional, separou militares dos servidores públicos, né? Então ele diz aqui, a premissa e urgência, o seu turno deriva do fato de que a emenda constitucional 18 já havia sido promulgada em 1998 e a míngua da produção legislativa sobre a matéria urgia a necessidade de edição de uma norma específica acerca da reestruturação remuneratória dos militares, dissociando-os da categoria de servidores públicos, conforme mandamento da Carta Magna. Ou seja, que ele sintetizou bem para argumentar em favor de que havia sim relevância e urgência. Tá? Sobre a questão de lei complementar, lei ordinária, tá aqui no item 14, de novo foi citada a LC 97 de 1999. Tá? A gente nem precisa ler tudo aqui, mas a gente já bate o olho e já enxerga aqui. Ó. É a lei complementar 97 de 1999. Então, todos os órgãos do governo estão de acordo, obviamente, né? E não é o Estatuto Militar que é a lei complementar que é citada lá na Constituição Federal, mas sim a LC 97 de 1999. Tá? E o Estatuto, então, teria sido recepcionado, porque ele é anterior à Constituição, então ele teria sido recepcionado como uma lei ordinária, uma lei comum. Tá? Então, lá nos itens 15 e 16, tá? Depois de várias outras informações, tá? Ele conclui que não há vícios formais. Tá? Basicamente é o que está escrito aqui nesses dois itens. Tá? E aí entra na parte dos vícios materiais. Tá? Constitucionalidade material, vício material. Tá? Então, sobre o vício material, eu destaco aqui o ponto que está no item 18, tá? Que ele diz que a MP já está pronta para deliberação, que é a competência do Legislativo, fala da separação dos poderes. Tá? Então, ele entra em toda essa argumentação aqui, tá? Para culminar nisso aqui. Tá? Prosseguindo, no entanto, a análise da constitucionalidade material, insta a informar que a medida provisória MP 2215 encontra-se pronta para deliberação no plenário do Congresso Nacional, só falta deliberar, né? Tendo sido inclusive objeto de consulta pública. Sim, realmente a página está lá, qualquer um pode consultar, a gente pode, se eu não me engano, está lá ativa para opinar e tal, mas só falta responder. Por que não anda, então? Nesse sentido, efetuar o controle passa a ser exercido pelo... Eventual controle a ser exercido pelo Poder Judiciário não pode extrair da esfera da competência do Legislativo a análise, a discussão, o endurecimento, a lapidação do tema,
E essa análise, essa discussão, esse amadurecimento, essa lapidação do tema parece que já tem 2 décadas e vai ter mais não sei quantas décadas para frente, se depender do legislativo. Certo? Então, né, sob o risco de, nessa situação, incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Né? Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Está lá, está no Congresso, é responsabilidade do Congresso Nacional, Poder Legislativo, Câmara e Senado. Se o STF der pitaco, está colocando em risco, está ofendendo o princípio da separação de poderes. Tudo bem, beleza. Eu concordo com isso aí, mais 20 anos. Então, põe esse troço para andar, meu filho. Não é verdade? Pelo menos assim, se eles colocassem para andar, já... né? Aqui no item 23, tá? Ele ainda fala alguma coisa sobre a validade da MP, tá? Tem outras informações aqui, a gente tem muita coisa para ler, tá? Vai pular, mas aqui basicamente o que ele está dizendo é com base no artigo 2º da emenda constitucional de 32 de 2001. Essa emenda constitucional é aquela lá de 2001 que mudou a forma da tramitação das MPs. Antes era de 30 em 30 dias, ela durava 30 dias e acabou, mas não tinha nada proibindo de reeditar a medida provisória. Então a nova regra foi 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, nesse período de 60 ou no máximo 120 dias, tem que deliberar, então ela perde a validade de vez, né? E não é para ficar reeditando a MP, mas o artigo 2º dessa emenda constitucional falou que as MPs anteriores àquela emenda constitucional vão continuar valendo até que o Congresso delibere sobre o assunto. A MP 2215, então está desde 2001, ela é de agosto, tá? De 2001, essa emenda constitucional um pouco depois, não sei se é setembro, outubro, tá? E ela está aí ainda, sendo deliberada, em deliberação pelo Congresso Nacional. E a 2218, que era quase igual a 2215, só que era referente aos antigos, os militares, policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal, antigo não, do Distrito Federal, ela se tornou a Lei 10.486. Por quê? Que um pode e outro não pode. Com certeza, na tramitação da MP 2218, referente ao DF, houve apresentação de emendas, houve votação de emendas, e a MP 2215 está parada. Tá? Então, conclusão, que chega aqui no item, está no item 3, tá? Que é o pedido de inconstitucionalidade improcedente. Tá? Bom, depois daqui ainda tem que ter a manifestação formal da AGU e da PGR, se eu não me engano, tá? Mas ainda nessa manifestação da presidência veio junto com esse documento que foi encaminhado pela mensagem 199, também tem um outro documento adicional, que ele na verdade é um documento 2 em 1, tá? É um documento maior, pode ver que esse aqui ele tem 12 páginas, tá? Depois dessa conclusão, basicamente são as assinaturas eletrônicas, não tem mais nada. Mas o outro documento já é um documento de 24 páginas, mas ele é um documento 2 em 1, tá? Ele, na verdade, tem um documento de 11 páginas, depois veio um outro de 12 páginas, e depois tem mais uma lá que é só questão de encaminhamento, assinatura e tal. Tá? E o primeiro documento aqui, nota SAGE 108, tá? Basicamente as mesmas argumentações, e tem 11 páginas aqui. Ó. SAGE é subchefia de assuntos jurídicos. Tá? Então, basicamente, ele tem as mesmas argumentações, aí muda um pouquinho aqui a ordem, tá? Vê que é um documento de 11 páginas, tá? 5 de 11, então vai até a página 11, tá? 10, 11, tem aqui as assinaturas eletrônicas e tal, aí entra na verdade é como se fosse o mesmo arquivo, aí tem um outro documento que já é da Conjur MD, da CGU, da AGU, tá? Que é esse aqui. E também, tá? Conforme eu coloquei aqui, basicamente as mesmas argumentações, aí já é um documento de 12 páginas. Por isso que eu digo que isso aqui, esse item aqui, esse arquivo em si, é um documento 2 em 1. Mas ele basicamente é mais do mesmo aquilo que a gente já viu lá, que foi encaminhado pela mensagem 199 pela Presidência da República, um documento elaborado pela AGU. Como é tudo AGU, CGU,
com Ju, eles fazem o mesmo documento, sabe, copia e cola? Copia, mas não faz igual não, inverte a ordem das frases, basicamente a mesma coisa. Quando vier a manifestação da AGU, provavelmente vai ser a mesma coisa, tá? E da PGR também, se tiver alguma coisa, tá? Bom, dito isso, nós vamos aqui para as conclusões, vamos ver que conclusões a gente pode tirar nesse momento. Nenhuma ainda, tá? Como as ações ainda estão em andamento, a gente tem que aguardar a decisão da STF. Se houver alguma manifestação antes PGR e tal, algum outro órgão, ou até outra movimentação, a gente, sendo importante, a gente fala aqui, tá? Mas basicamente acho que temos que aguardar aqui uma decisão, tá? Agora vamos aqui para recados, observações, etc. O que eu tenho de recado hoje, só para questão de divulgação, são duas coisas aqui, ó. Portaria Gabaé 278-GC4, de 20/4, são condições para desconto em folha, tá? O link dessa publicação aqui, que é do Diário Oficial, vai estar na descrição para quem se interessar, para quem quiser dar uma olhada nisso. E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui também para efeito de divulgação, eu achei interessante esse PL 1047 de 2022, de ontem, tá? Ele foi, apareceu no site da Câmara ontem, tá? Ele altera o Decreto-Lei 667 de 1969, tá? Para estabelecer uma autorização de permuta de PMs e BM entre os estados. Para quem for PM e BM, se quiser se interessar, tá? Também tá, vai estar aqui o link do PL, tá aqui vai estar na descrição para quem quiser se interar, talvez opinar aqui nos links que tiver, se é a favor, se é contra e tal, tá? É mais para efeito de divulgação mesmo, tá? E aqui eu trago aqui um pensamento do dia para a gente refletir hoje, tá? Se você ofender um adulto e depois pedir-lhe desculpas, ainda assim poderá restar alguma mágoa. Se você ofender uma criança e depois pedir-lhe desculpas, esta lhe será grata pelo resto da vida. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu falei rápido, vocês viram aqui que eu falei rápido, mas esses assuntos assim que a gente explica, fica grande o vídeo, ficou um vídeo um pouco longo, tá? Mas basicamente é isso. Teve um andamento ali na DI 7093, manifestação da presidência, tá? Todos os órgãos, obviamente, sendo contra a declaração da inconstitucionalidade, tanto da MP 2215 quanto da Lei 13954. Vai ser assim, não tem jeito, ninguém... Claro que o Congresso, a AGU, o presidente, ninguém vai falar, mesmo inconstitucional, pode colocar inconstitucional, ninguém vai dizer isso, tá? Mas vamos ter que aguardar aí uma decisão, beleza? Os ministros do Supremo vão ter que analisar isso e dar a decisão deles, beleza? E vamos ver aí se nossos representantes, ali o Ibalme na 7092, na 7093 e o Sindimil na 7092, tá? Como o Amicus Curiae, vamos ver se eles conseguem também alimentar ali, né? Contribuir ali com o STF para alguma informação importante, tá? A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Então, muito obrigado pelo carinho e pela consideração de todos, como sempre, mais uma vez. E até a próxima. Valeu!